bem? Está no ar mais um podcast da Terceira Era. O assunto de hoje gira em torno do basquete americano, a NBA. E o foco principal está na equipe do Houston Rockets, que vem oscilando muito nessa temporada e que está empatado tecnicamente na classificação geral com a equipe do Toronto Raptors, que está com 26 vitórias e 14 derrotas. O Houston Rockets ele vem de 2 derrotas seguidas e não acumula sequências boas de vitórias com a equipe tão falada nessa temporada, até mesmo na questão de títulos, e que apesar da troca feita com o time do Oklahoma pelo Russell Westbrook, como consequência o Chris Paul foi para Oklahoma, mas que com essa troca não surgiu tanto efeito definitivo para o time do Houston, pois não se percebe uma consistência em questão de vitórias na temporada atual. Com o Chris Paul, o time tinha o arremesso à média distância. Com o Westbrook, se percebe o mesmo, mas não com tanta consistência igual surgia com o Chris Paul na época que ele estava no Houston. O que se percebe em questão de estatísticas é que PJ Tucker e Ben McLemore são os jogadores que mais fizeram jogos durante essa temporada, pelo menos até o dia de hoje, 17 de janeiro, e até antes do jogo contra os Lakers. O segundo jogador a compor este grupo com maiores jogos durante a temporada é James Harden, justamente com 39 jogos. Referente ao jogador com maior minutagem dentro da quadra da equipe titular, esse quesito é composto primeiramente pelo James Harden, obviamente, e em segundo vem o Russell Westbrook com 35 minutos, o Harden está com 37 minutos, aí os dois fazem um pouco diferente daquilo que foi praticado nas temporadas de Oklahoma City, onde o Russell Westbrook era o principal jogador da equipe, justamente com maior minutagem durante muitas temporadas, inclusive a que o James Harden estava jogando lá por Oklahoma, e esse quesito hoje em Houston se inverte. Hoje o James Harden é o principal jogador em questão de minutos dentro da quadra, e logo depois vem o Russell Westbrook em segundo lugar. Em terceiro lugar, brevemente, cabe ressaltar que está o PJ Tucker com 34,9 minutos durante a temporada. Ele também tem o destaque como rebotes por jogo, somente logo atrás do Clint Capela e do Russell Westbrook. O Capela com 14,5 rebotes por jogo, o Westbrook com 7,8 e o Tucker com 7,2. Em questão de pontuação durante a temporada atual, obviamente o maior pontuador do Houston é o James Harden, e ele tem uma pontuação de 37,2 pontos por jogo. Em segundo lugar vem o Russell Westbrook, justamente com 24,8, e cabe ressaltar que é uma diferença assim que é absurda, até porque o James Harden vem quebrando recordes durante essa temporada da NBA, não só dessa, né, mas como das temporadas passadas também. E daí a gente pode ressaltar que o camisa 13 do Houston atingiu a marca de 20 mil pontos durante a sua carreira e se tornou o 45º maior cestinha da história da NBA. E ele chegou aos 20 mil pontos contra o Minnesota Timberwolves, na vitória do Houston, que terminou 139 a 109. Além de fazer 32 pontos, o Barba anotou 12 rebotes e 8 assistências. A parte negativa da história, que cabe até relativizar por conta da pontuação que ele atingiu na sua carreira, mas a parte negativa ficou por conta dos turnovers, com 11 no total. E só para pontuar que o Harden está tendo uma consistência ofensiva, ou seja, ele está atingindo um número cada vez maior de médias de cesta por temporada desde 2014 e 2015. Lá na temporada de 14 e 15 ele fez 27 pontos por jogo, na temporada 15 e 16 29 pontos, na 2016-17 também 29 pontos, na temporada 17 e 18 já subiu para 30 pontos, e na última temporada, que foi a 18-19, ele anotou uma média de 36 pontos
por jogo. Com toda essa pontuação, não há dúvidas que o James Harden vai brigar novamente pelo título de MVP na temporada, assim como fez na temporada passada, nas outras temporadas também, mas que na temporada retrasada, ou seja, na temporada 17 e 18, ele ganhou o título de MVP justamente por manter uma consistência ofensiva na questão da pontuação do time do Houston e para cada vez mais evoluir a sua média de pontos durante as temporadas pelo Houston. Postas todas as estatísticas na mesa, agora cabe discutir o porquê que o Houston tem essa inconsistência de vitórias durante a atual temporada. Óbvio que o James Harden é um jogador fora da curva, ele tem médias excelentes durante as últimas temporadas, mas isso não justifica o desempenho do Houston durante essa temporada. Um jogador que é fora da curva, mas que seu time não tenha evoluído tanto com a chegada do Westbrook. O ponto principal a se discutir acerca da inconsistência ofensiva do Houston enquanto uma equipe é o ponto principal. Atualmente, como já citado, é a 9ª equipe na classificação geral, empatado tecnicamente com o Toronto, mas na classificação por conferência ele é o 5º. Logicamente que sobe algumas posições, mas ainda a equipe fica atrás de equipes como Utah Jazz e Los Angeles Clippers, apesar dos Clippers terem montado um baita time para essa temporada, principalmente com o Kawhi e com o Paul George. É interessante ressaltar também que logo atrás do Houston tem o Dallas que vem com o Christian Porzingis e com o Luka Doncic, que são jogadores jovens ainda, que tem muito a contribuir e evoluir durante essa temporada, não só nessa como nas outras também, mas uma dupla que é relativamente nova em questão de entrosamento, mas o Houston, que já teve James Harden e Westbrook jogando juntos na equipe do Oklahoma, seria de se prever que eles jogassem melhor nessa temporada e que acrescentassem ainda mais nas vitórias do Houston. E esperando mais dessa dupla que já atuou junto, o Houston tinha em mente que seria uma ótima temporada, que estaria nas primeiras posições na Conferência Oeste, está em 5ª posição, mas poderia ter um número maior de vitórias por já ter um entrosamento bom entre os jogadores, entre o time de uma forma geral. O que se percebe a partir daí é um time lutando para ser campeão da NBA. É impossível? Lógico que não, ainda mais com esses jogadores que já jogaram juntos, que tem um entrosamento bom. James Harden, que é um jogador fora da curva, Russell Westbrook, que tem o arremesso a média distância, que outros jogadores da equipe do Houston não tem, e justamente o que se esperava era o título da NBA. Muito bem, pode vir a acontecer, mas é difícil. Por que é difícil? Porque o Houston tem essa inconsistência ofensiva enquanto uma equipe, que em jogos contra o Portland, por exemplo, não é capaz de ganhar, porque ficou o tempo inteiro atrás do placar, mas que a gente não deve justamente se basear somente num jogo, mas que se percebe por meio da classificação da Conferência do Oeste. Tomara que essa equipe consiga evoluir ainda mais nas mãos do Mike D'Antoni, porque é o seu último ano de contrato, e se o Houston não brigar pelo título, chegar na final contra alguma outra equipe, é muito capaz que esse técnico não continue durante a próxima temporada, e que essa inconsistência ofensiva do time dos Rockets possa melhorar sim, para cada vez mais que a gente consiga ver jogos bons do Houston, ainda mais jogadores como James Harden, por exemplo, que é um jogador excepcional com seus step backs, crossovers, etc., durante os jogos que a gente consegue acompanhar. Resumidamente, essa inconsistência ofensiva da equipe do Houston, enquanto propriamente uma equipe, ou seja, não só depender de James Harden e de Westbrook, mas que isso gira em torno da quantidade de vitórias da equipe. Essa inconsistência provoca uma quantidade menor de vitórias, e isso faz com que o time não seja consistente o suficiente para um time que nas últimas temporadas
vinha sendo e que só perdia pro Golden State Warriors nos playoffs da NBA. E que esse número menor de vitórias em relação aos outros times provoca uma sensação no torcedor do Houston que o time ainda não é capaz de brigar frente a frente ao título da NBA com alguma das outras equipes. Logicamente são 6 jogos, qualquer coisa pode acontecer, mas que a equipe não é consistente o suficiente ainda para chegar ao anel de campeão da NBA. Então eu acho que é isso. Encerra-se aqui mais um podcast da Terceira Era acerca da NBA, especificamente da equipe do Houston Rockets na atual temporada, discutindo um pouco sobre a inconsistência ofensiva, sobre as estatísticas e também sobre o número de vitórias da equipe do Houston na atual temporada. A gente deseja para você um ótimo dia e muito obrigado.